Amém. Amém. As crianças podem descer. Irmãos, obrigado, Beto. Estou querendo conversar com os irmãos aqui hoje, mas para nos esclarecer, nos dar um parâmetro de entendimento sobre um assunto aqui, é escatologia, mas eu vou dar mais não vou entrar em um assunto, mas dar mais um pano de fundo para a gente, depois, quem sabe, em outra oportunidade, completar alguma coisa. Preparado aí, Jennifer? Então, tá bom. Eu vou passar nos monitores aqui. Então, para os irmãos... Pode tirar ela, não basta ela aí agora não. Deixa eu dar um pano de fundo primeiro aqui. Irmãos, quando o Senhor criou a terra, nós temos que entender o seguinte: Deus é puro, Deus é santo. Então, tudo que sai dele, sai no mesmo padrão, né? De pureza. Esse som meu está ruim, está oco. Sai no mesmo padrão de pureza e santidade. Nós tivemos recente uma Copa, né? Então tinha o tal do padrão FIFA, né? Era? Então tinha um padrão alto, era o padrão FIFA, né? Estabelecido no mundo todo, aquela coisa toda. E quando o Senhor faz alguma coisa, vai me ajudando aí, no microfone. Quando o Senhor faz alguma coisa, Ele faz daquilo que Ele é. Não tem como sair da boca do Senhor algo que não seja pureza e santidade. Então, quando Deus faz todas as coisas, qual que é o padrão? O padrão é Ele. Ele é a medida de todas as coisas. A pureza e santidade é inerente a tudo o que Ele faz. Ou seja, Ele se reconhece em tudo o que Ele fez. É igual a Ele. Saiu dele. Ele é a fonte. Então, a terra que foi feita, a criação que foi feita, tudo que se apresentou, tinha como um padrão Deus. É dele que saiu. E dele não sai outra coisa que não seja o que ele é. Então, para a gente compreender melhor, no projeto de Deus, é para que a terra tenha o mesmo padrão do céu. A terra tem que ter o mesmo padrão do céu. Senão, ele não reconhece. Tem um problema. Aí os irmãos vão ver que depois, então, da queda de Adão, da queda aí do casal, toda a criação ficou sujeita ao pecado, à vaidade. Se ficou sujeita, era porque não era. Então, toda a criação ficou sujeita à vaidade. Por isso que nós vamos ler depois, também em Isaías, que a criação está esperando, ela está aguardando um momento de ser liberta desse pecado. A gente também vai vendo que, à medida que a transgressão ela aumenta sobre a terra,
o Senhor busca a sua santidade. E não a encontrando, ele traz juízo, traz julgamento. Por isso que a gente vai ver muitas vezes na Bíblia falando que a terra está contaminada. E quando ele diz que a terra está contaminada, ele vem buscar nela ali, vem buscar, não, vem trazer sobre aquele lugar juízo. Ele vai trazer julgamento. Porque a terra a iniquidade está aumentando. E aquilo não foi feito para aquilo, ela não foi criada para aquilo. Deus tem que vir e trazer juízo. E a gente vai ver isso acontecendo, segundo a Bíblia, em alguns momentos. O projeto era que a gente fosse a extensão do céu em terra. Ou, se alguns assim entendem, como um espelho que refletisse o que é o céu. Esse é o projeto de Deus. Por isso que nós vamos ver Jesus, depois, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Que o projeto de Deus é que a terra tenha o mesmo padrão dele. Ela é uma extensão. Dito isto, eu gostaria de passar para os irmãos aqui uns versículos só para que a gente compreenda que Deus, sendo quem é um governo onde Ele é o Senhor e Mestre. É um governo onde Ele é o Deus, o Pai. E nós, ou a criação, né? Nós como seus filhos, e a criação como a obra de suas mãos também, não tem como você chegar diante de tudo e não reconhecer esse Deus, não louvar esse Deus, não adorar esse Deus, não se curvar, não prestar culto. Porque nós vamos reconhecer o tempo todo que Ele que sem Ele nada se estabelece. Há um culto espontâneo que sai em direção ao Criador, a Deus. Mas aí, irmãos, quando eu falo mais aí, não é porque foi Deus pego de surpresa, é projeto, tá bom? Mas aí aparece aquele rapaz. Ele estava grande dentro do governo de Deus. Né? Aquele anjo, querubim da guarda, um dos mais próximos. Né? Querubim da guarda, um dos mais próximos. O anjo Lúcifer, anjo de luz. Ele não se conteve com aquilo que foi dado a ele. E ele começou a achar que aquilo era fruto dele. E então ele se elevou, seu coração se ensoberbeceu. Pode botar o primeiro texto, tá, Jennifer? Então ele se ensoberbeceu. E quando ele se ensoberbece, ele fica altivo. E aí então o que ele quis fazer? Ele quis tomar o lugar de Deus. E aí ele pensou: subirei acima da morada do Altíssimo, e lá farei a minha morada. E lá eu vou botar o meu trono. E ele não estava só. Ele conseguiu pegar mais um terço da criação dos anjos criados para segui-lo nessa revolta contra Deus. Eu queria que vocês, da transmissão, eu queria que vocês colocassem o texto na tela que está sendo transmitida, para que os irmãos pudessem acompanhar de casa, tá bom? Pode botar na chapado mesmo, toda a tela. Então, começa aí, um rebelde. Agora, pode passar. Depois disso, Deus então cria na terra ali todas as coisas e bota aquele primeiro casal
E o Senhor disse ao homem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus orientou, explicou, fez tudo. Mas os irmãos conhecem a história. E se rebelaram. Não acreditaram em Deus. Não puseram a confiança dele no Senhor. E então caíram daquela condição que eles estavam. E nisso que ele cai junto com ele tudo aquilo que Deus tinha feito e submetido ao homem. A criação, cai o homem, a partir daí então, todos que nascem em pecado. E a gente já nasce não prestando para nada. A gente já nasce com destino de perdição. A gente não pode mais voltar, a gente não pode mais ter comunhão com o Criador. Porque agora a gente já não mais presta para alguma coisa. Lástima, terrível. Não foi para isso que Deus fez o homem. Não foi para isso que Deus fez a criação. Ele fez para manifestar a sua glória, a sua vida, para compartilhar daquilo que Ele é. O desejo de Deus é esse. Mas está bom. Pode passar. Aí então, lá na frente, Deus apresenta-nos o Cordeiro, né? Claro que a salvação já vem desde lá do passado. Mas eu estou tentando pegar nos textos para poder nos orientar. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É tudo dele. Sempre foi Ele. Ele não nega a sua natureza, Ele não nega quem Ele é. Deus é Deus, isso é fantástico. Isso é que nos dá segurança, que nos dá alegria, isso que nos livra do medo, é que Deus é Deus. Sabe? Deus não tem pensamento mau a nosso respeito. Deus nos ama. Ele sabe que somos pó, sabe da nossa fraqueza. Isso é muito bom, irmãos, graças a Deus. E aí, quando Deus estabelece os homens na terra, é interessante que a gente entenda. Está conversando sozinho aqui. Deus escolheu, no meio da sua criação dos homens, uma família para manifestar ali e aquela família expressar Deus na terra. O projeto de Deus na terra. Os irmãos conhecem Abrão e todo aquele projeto. A partir de então, fica estabelecido na terra uma família que depois se transforma em nação, aonde o Senhor vai se manifestar. Conhecida por todos nós como o povo de Deus na terra, os israelitas, os judeus. Deus escolheu para, no meio daquele povo, fazer o que não estava sendo possível fazer em toda a terra. Ele queria, no meio, que aquele povo levasse quem ele é, manifestasse que ele é. Esse é o projeto. Os demais homens, era para olhar para esse povo e conhecer a Deus, e aprender sobre Deus. E querer se render a Deus. Esse é o projeto. E aí, dos judeus e dos gentios, que são os outros povos, aqueles que fossem a Cristo e o reconhecessem: olha, Senhor, eu estou perdido, não tem saída para mim, tem misericórdia de mim.
olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não foram confundidos. Se tornaria então outra coisa. Não mais judeu, não mais gentil, mas igreja, povo de Deus, corpo de Cristo. É o que diz esses 3 versículos aí. Então, irmãos, chega um momento que Deus leva o seu povo, saindo do Egito, e passando pelos 40 anos, eles vão entrar na terra. E quando vai entrar na terra, tem 2 montes, Ebal, Gerizim. Um vai representar o monte da bênção, outro vai representar o monte da maldição. E o Senhor diz assim, leia aí, Josué. Olha, se vocês amarem o Senhor, se vocês buscarem o Senhor, se vocês cultuarem a Deus, se vocês manterem a santidade de Deus, vai acontecer bênção sobre você. Presta atenção, irmãos, presta atenção. É muito interessante essas coisas. Deus está dizendo o seguinte, se você reter o cabeça, se você guardar a santidade devida a Cristo, não tem outra coisa a vir sobre você que não a vida de Deus. Você vai desfrutar em plenitude da vida de Deus. Os irmãos entendem porque os dons não são nossos, os dons é Cristo repartido. Então eu não posso me apropriar de um dom de Deus para mim, ele é para a edificação do corpo. Então eu não posso fazer do dom que Deus me deu algo para eu crescer, eu aparecer, não. É muito pelo contrário, é para servir. Não é para ser visto, é para que o cabeça seja manifesto. Então, ele falou também, agora, se vocês não obedecerem, se vocês não quiserem andar comigo, vai cair sobre vocês a maldição que está sobre toda a terra. Não é que Deus quer nos amaldiçoar, mas é que fora de Cristo não há bênção. Fora de Deus, não há bênção. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que acontece com quem habita no esconderijo do Altíssimo? Descansa à sombra do Onipotente. É lógico. Quem habita, descansa. Agora, e quem não habita? Não tem descanso. E aí ele diz, se vocês não me obedecerem, não andarem comigo, vai acontecer isso, 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 isso. Ele conta tudinho, tudinho, tudinho. O que aconteceu então com os israelitas? Eles foram abandonando o Senhor, ao contrário de Enoque, que foi andando com Deus, foi andando com Deus, foi andando com Deus, e foi andando, chegou uma hora que não dava para voltar mais. A raça humana fez a mesma coisa. Foi andando sem Deus, foi andando sem Deus, foi andando. Quando viu, estava dentro de um buraco. Exposto à condenação. E aí o Senhor tinha dito. E aí ele diz em Jeremias, 1º versículo, toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos. O outro, 29:10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Acabou o julgamento, vocês vão ser restaurados. Mas tem que aprender. E Daniel 9:2. Daniel é um dos cativos, um dos que foi levado para a Babilônia.
Daniel é um daqueles jovens que foi deportado. Saiu de lá novinho, menino Note. E vocês lembram? Aqui agora já é inferência, tá bom? Vocês lembram que a mensagem que o profeta deu para os reis, quando predisse o exílio, ele falou: teus filhos, ó rei, serão eunucos na Babilônia. Bem provável que isso aconteceu com Daniel, com seus amigos. E então, Daniel é um homem, ele não tem desculpa se ele é eunuco ou se não é, ele ama o Senhor do mesmo jeito. Ele buscando conhecer a Deus, ele diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, o que Daniel está fazendo? Ele está lendo a palavra, e de repente ele começa a contar, ele viu o texto, ele falou: espera aí, quando foi, eu saí de lá, vamos supor, tá? Saí de lá com 15 anos, eu já estou com 83, então está completando os anos, os 70. Oba, vamos orar, vamos fazer a nossa oração, vamos fazer ela confluir naquilo que Deus disse. Vamos orar em cima da palavra de Deus, para que Deus cumpra. Está chegando os 70 anos. E aí os irmãos conhecem essa situação dos 70 anos, né, que está chegando a libertação. Pode passar, Jennifer. O Daniel ora, e o Daniel ora. Aí chega, a palavra vai vir. Agora eu queria que os irmãos prestem atenção. Daniel está orando em cima de quê? Dos 70 anos. Correto? Correto, irmãos? Vocês têm que entender, senão vocês vão boiar aí. Daniel está orando em cima dos 70 anos que ele leu e entendeu, que está completando. E ele vai orar porque ele quer revelação de Deus sobre isso aí. Senhor, nos liberta. Nós temos que voltar para Jerusalém, Senhor. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, já sabe que é aquele anjo, né? Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado nas minhas visões ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, porque o Daniel está perguntando. O anjo veio responder. Falou comigo e disse: Daniel, agora, saí para fazer-te entender o sentido. Ele não estava entendendo. E ele foi perguntar a Deus. E Deus manda o Gabriel vir responder. Vai lá, Gabriel, explica para o Daniel. Explica para o Daniel as coisas que ele não está entendendo. Agora saí para fazer-te entender o sentido. Aí ele diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim. Bacana, né? A oração foi ouvida da primeira vez, mas ela não chegava. Aí entra o princípio que Jesus ensinou. Batei, continua, insiste. O que está emperrando a porta vai ter que ser removido. Foi isso que aconteceu. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para, olha aqui, te declarar. Eu vou te ensinar, eu vou te explicar tudo. Por quê? Porque és muito amado. Irmão, nós estamos nesse padrão, nós temos que estar nesse padrão. Deus
falou que Cristo é o amado. Nós estamos em Cristo, nós não podemos ser menos. É a mesma identificação de vida. Ela se comunica. Ela encontra lugar para botar o pé. Aí então ele diz: considera, pois, a coisa, a palavra. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Aí ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha aqui. Daniel, ele orou por causa de uns 70. Daniel orou por causa de uns 70. 70 anos do cativeiro, e os 70 anos está acabando, e Daniel quer entender: Senhor, nos faz voltar para Jerusalém, libera a gente, Senhor. O Senhor fala: Daniel não está entendendo, manda Gabriel explicar para ele. Não se trata, Daniel, somente dos 70, é 70 vezes 7, 70 setes. Não é 70 semanas. No original é 70 setes. Mas 70 semanas, uma semana é 7. Está normal. 70 setes. Daniel está falando de uns 70. Olha, Daniel, tem um segredo aqui na visão, você vai entender agora. 70 setes estão determinadas sobre o teu povo. Você está pensando que é só 70 anos. Não é só 70 anos. Tem mais 70 setes que estão determinadas. Sobre quem? O teu povo. O povo de Deus. Os judeus. 70 setes estão determinados sobre os judeus. E a tua santa cidade, Jerusalém. Então tem mais, não é só esses 70 que você está querendo voltar para Jerusalém com o teu povo. Tem mais 70 setes, 70 desses, Daniel, para acontecer com o teu povo e com a tua cidade. Agora, se ele estava achando que estava fácil, ficou mais complicado. E o que quer dizer? Porque os primeiros 70 que Daniel está travado, é porque o povo desobedeceu a Deus. O povo foi rebelde. Então, aqueles 70 é 70 de correção. É 70 de correção. Acabando os 70, vocês vão voltar para Jerusalém. O povo pode voltar. Deus vai liberar. Mas tem 70 setes que vai contar até o fim. Vai contar até o fim, cujo objetivo é purificar tudo, é trazer a coisa santa conforme o plano original de Deus. Esses 70 setes, Deus está dizendo, é o que resta para acontecer, para que a gente retome tudo que era antes de ser perdido. Aí ele diz, o que vai acontecer nessas 70 semanas? Nesses 70 setes, o que vai acontecer? Ele está dizendo ali, ó. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. O final das 70 semanas é isso. O reino de Deus e do seu Cristo. Bom, acabou. Entendeu? Daniel estava querendo entender o retorno daqueles 70. Ele falou, Daniel, deixa eu te contar um segredo. Tem 70 setes para acontecer ainda. Você está entendendo? Pode passar. Sabe e entende. Presta atenção, Daniel. Sabe e entende. Olha como é que começa.
desde a saída e da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Vou parar e voltar de novo na frase. Quando que começa a contagem das 70 semanas? Quando que começa? Então ele vai explicar quando que começa. Entende, Daniel? Presta atenção. Olha o marco. Esse é o marco. Desde a saída e da ordem, então tem que ter uma saída, tem que ter uma ordem. Alguém tem que decretar. Desde o momento que for decretado, né, para duas coisas: restaurar o templo e edificar Jerusalém, até ungido. Então ali tem dois momentos. O que está em vermelho é um, o que está em azul é outro. Desde a saída da ordem para restaurar, 7 semanas. E para edificar Jerusalém, até ungido, 62 semanas. O templo estava destruído. A cidade estava destruída. As duas coisas de Deus têm que ser restauradas. 7 semanas. Então, cada dia ali, ele vai representar mais. Então, os primeiros 7, não é 70 semanas? Então, bom, 70 semanas. Então, 7 semanas. Então, vai ser 7 vezes 7, 49. É o tempo que demorou para restaurar o templo. Depois que restaura o templo, tem que vir outra ordem para restaurar a cidade. Uma coisa, Esdras e Neemias. Começa pelo templo, depois pela cidade. Esdras e Neemias. Restaurar o templo e depois edificar a cidade. Aí, só que ele falou que é o seguinte: depois que o templo termina, quando for o período da cidade, se você vai contar do período da cidade até o Messias, aí deu 62. Então, quando você somar 7 semanas mais 62, deu 69. Mas a palavra é 70 semanas. E nós só temos 69. Então, aqui, irmãos, a cidade. Como é que a cidade de Jerusalém foi reedificada? Os irmãos lembram Neemias, Sambalá, Tobias, o pessoal com a espada na mão, com a ferramenta na outra, e manda para a obra, manda a carta de novo. Olha o que está escrito. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí agora, presta atenção. Eu gostaria que os irmãos entendessem comigo aqui, tá? 7 semanas, o templo. 62 da cidade até o ungido. Depois das 62, ou seja, está completando as 69, não é isso? Depois das 62 semanas, o que vai acontecer? Será morto o ungido, e já não estará. Ou seja, Jesus, ele morre não dentro do período das 69. O ungido vem até a 69, mas Jesus já não é mais contado dentro das 69. Depois das 69 ele é contado. Depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará. Agora preste atenção, está em verde, está meio ruim de ler. Está parecendo o recado das irmãs aqui das reuniões, né? Meio apagado. Próxima vez eles vão mandar tudo em preto, agora vocês vão ver. Diz assim: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade
e o santuário. É sempre a cidade e o santuário. Entendeu? É sempre Cristo e o seu povo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Olha aqui, presta atenção. No verde é uma coisa, tá bom? No verde é o seguinte: aconteceu em 2 momentos isso aí. Acho que é por volta do ano 170 a.C., teve um moço lá, o Antíoco Epifânio IV. Ele foi lá e destruiu. Fez aquela bagunça, destruiu tudo. E esse moço, ele fez um negócio também terrível. Ele pegou e entrou lá dentro do templo, pegou uma porca, sacrificou no lugar, ele profanou o altar. Ele sacrificou uma porca no altar, que era o altar de culto a Deus. E não satisfeito com isso, ele entrou com o sangue lá dentro do propiciatório, lá no Santo dos Santos, levando o sangue da porca. E não satisfeito com isso, ele pegou a estátua de um deus, ele era grego, ele pegou a estátua de Zeus. Aí o irmão, que é muito singelo, que não quer ver pecado em nada, né? Que quer andar nesse mundo aí achando que o Satanás é bom em algum momento da vida, aí fica, Zeus, eu quero estudar sobre a mitologia grega, não sei o que lá. Irmão, a Bíblia fala, nem inquira sobre essas coisas, deixa para lá. Ele pegou uma estátua de Zeus e colocou no templo. Em um outro momento, no ano 70, depois que passa aquele problema, né? Judas Macabeus. Em um outro momento, Jesus fala de novo o que vai acontecer. Ano 70, imagina a situação. É época da celebração da Páscoa. Jesus falou, quando virdes a cidade sitiada, fuja. Os judeus falaram, não, o templo está lá, como é que fala? A arca está lá, a presença de Deus está lá, vamos entrar. E aí virou aquela situação, os crentes fugindo de Jerusalém e os outros judeus entrando para dentro de Jerusalém. Festa da Páscoa, estava lotada. Fala-se que morreram mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém naquela guerra. É muita gente. Fora os mais de 700 que ele levou cativo para Roma. Tudo amarrado. E sabe o que mais que ele levou para Roma? O candelabro, o menorá. Ele levou a mesa dos pães da proposição. Ele levou e fez um desfile lá em Roma. O Tito. General Tito. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio. Está tudo bem. Aí depois, irmão, isso aqui tudo dá salto de tempos, tá? Isso já, no versículo 27, continuando falando sobre esse moço. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Quanto tempo que está faltando para acontecer as 70? 1 semana. Ele está contando ali para Daniel. Olha, Daniel, essa última semana, esse cara, né, o príncipe que há de vir, ele vai fazer uma aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Jennifer, pode passar mais. Agora, eu vou só para mostrar aqui qual é o momento que sai a ordem.
A ordem que nós vimos atrás é da restauração do templo ou da cidade? Presta atenção. 7 semanas é para restaurar o templo. 62 semanas é para restaurar a cidade. Então, para restaurar a cidade, você conta o decreto, né, para restaurar a cidade até ungido. Então, vamos ali. Esdras 6:3. O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito ao quê? A casa ou a cidade? A casa. Então, se é casa, é edificação da casa. O decreto de Ciro é para casa, não é para a cidade. Então, não pode ser contado a partir do decreto de Ciro, porque o decreto de Ciro é para o templo. Vamos para o outro, Neemias. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, não é mais Ciro, não é mais Dario, agora é Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Pode passar, minha flor. E disse ao rei, ele fez aí igual o João Marcos, quando está com raiva, já viu? João Marcos com raiva? Estou com raiva. Ele chegou e falou, viva o rei, mas falou num viva o rei tão triste, que o rei falou, o que está acontecendo, rapaz? Brincadeira, viu, João? Aí ele falou, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, não é o templo, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas e tal, ele diz tudo isso. Aí ele diz, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique, a cidade. Disse mais ao rei, se ao rei parecer bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que eu chego lá. O rei deu para ele cartas para ele ir e fazer tudo, a reconstrução da cidade. Então, o tempo que tem que ser contado é esse, é a partir daí, é de Neemias. O outro texto, Zacarias 9. Olha aqui o marco do ungido. Alegra-te muito, ó filha de Sião, Jerusalém. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Os irmãos reconhecem? Hosana ao que vem em nome. Os irmãos lembram? É essa a data. Daquela a essa, mais 62. Cumpriu aí. Porque daí Jesus faz o seu ministério, tem a crucificação, e nós vamos ver que vai abrir um lapso temporal, que agora vai ser pregado o evangelho aos gentios, e depois se retoma as 7 semanas. A última semana, de 7, né? A última. Pode passar, Jennifer. Isso aqui é só para marcar esses 2 moços, esses 2 generais que fez as besteiras. O Antíoco, ele mudou o nome dele. Olha o nome dele, o que significa? Deus manifesto. Soberbo, né? Ele assim se intitulava. O general Tito, também se fala dele, que ele é romano, o Tito é romano. Que o Tito introduziu, quando ele fez a besteira lá de destruir tudo, ele introduziu Júpiter. Júpiter, a estátua de Júpiter é a mesma estátua de Zeus. Zeus e Júpiter é o mesmo. Um é grego, chamado pelos gregos, outro é chamado pelos romanos, mas é o mesmo. É a mesma figura. Agora, detalhe. Os irmãos lembram que no fim,
quando o templo também for profanado, o altar for profanado no fim, também vai ter uma estátua? Os irmãos lembram que vai ter uma estátua? Isso não é história nova, não. É a história sendo recontada. É a profecia vindo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Ela vindo. Tá bom? Pode passar. Aqui é para a gente entender, porque o Daniel está confuso. O Daniel está tendo um tanto de confusão. Eu estou dando um flashback para voltar aqui só para ficar mais fácil. A estátua está deitada, tem razão, tá? Era bom ela estar em pé. Ela está deitada porque tem uma pedra ali caindo em amarelo, tá vendo? E ela bateu no pé da estátua, a estátua deitou, é por isso, tá bem? Então presta atenção. Os impérios que vieram, primeiro é o Egito, primeiro império, depois vem a Assíria, onde tem aquela primeira deportação das 10 tribos, depois vem Babilônia, onde vai ser deportado então as outras duas. É duas casas de Israel. Efraim, né? Efraim é o cabeça das 10, e Judá o cabeça das duas. As primeiras 10 tribos que aprontou Samaria, as 10 tribos Samaria, a turma do norte, ela é deportada pela Síria. Então ele faz aquelas misturas, traz povo estranho para a terra, vira os samaritanos, aquela coisa toda. Mas ficou 2 tribos, que é a que vai trazer o Messias. Essa vai ser deportada por Babilônia. Lembra que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ficou confuso? E Daniel vai falar, tanto que o rei falou assim, não, eu quero saber o seguinte, eu tive um sonho, e ele estava incomodado. Eu quero que vocês me contem o que aconteceu. Aí chegou um somebody love lá, e falou assim, me conta o teu sonho que eu falo. Falou, você disse que você é o cara, então você vai me falar agora. E aí os caras ficaram em aperto, porque eles não tinham o Espírito do Deus vivo para fazer isso. Quando Daniel percebe uma confusão no meio do palácio, o pessoal afiando as espadas, por que vocês estão afiando espada? O rei falou que é para matar todos os sábios. Mas o que está acontecendo? Aí contou o negócio do sonho. Daniel falou assim, dá mais uns dias, eu vou orar e vou contar para o rei o que está acontecendo. O rei toma aquele susto, aguarda, daqui a pouco chega o jovenzinho Daniel, para contar o que era o sonho do rei. E o rei está querendo saber. Quando Daniel fala assim, ó, rei, o seu sonho é o seguinte, você viu uma estátua, o cara já deve ter caído no chão na hora, né, velho? Revela o profundo e o escondido. Não é isso que Daniel fala? Ele conta a estátua, olha a cabeça de ouro, o peito, né, o tronco até a barriga aqui, né, de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e o pé, calcanhar e o pé, ferro com barro. E aí ele diz, olha, isso aí são os impérios que vão governar. E ele diz, olha, o ouro é você, rei. Né? O ouro representa você, esse momento, esse império. Depois de ti virá outro império, o Medo-Persa. Ele tem valor também, não é ouro igual o Nabucodonosor, ele tem valor também, é prata. Depois, o Medo-Persa vai passar e vai vir a Grécia. Mas a Grécia é um exército muito forte, rápido, mas ele tem um problema, né? Ele é de curta duração. E aí, quando ele tem aquele conflito, lá, entre os romanos na jogada, assume o poder. Só que quando o Império Romano cai, os irmãos vão entender que ele vai ser dividido. O Império Romano é dividido, o oriental e o ocidental. Por isso que são 2 pernas. Por isso que são 2 pernas.
E depois disso, Roma já passou. Nós estamos agora no final, nós estamos no pé e nos artérios. Tudo o que segura isso aí é ferro com barro. Ou seja, é o mais fraco de todos. É ferro com barro, é o mais fraco. É o período que nós estamos vivendo. Aí a Bíblia fala que logo depois disso, o que está aguardando para concluir as 70 semanas, isso é as 70 semanas, tá, irmão? A estátua está falando das 70 semanas, que o Daniel começou a orar para entender, as 70 semanas. O final das 70 semanas é a pedra que cai do céu e vai derrubar o sistemão todinho. Entendeu? Então, já deu para os irmãos entender mais ou menos as coisas. Não vou falar sobre o resto da segura, não. Por favor, Jennifer. Agora, só para a gente entender um pouquinho, de uma forma mais clara, as 70 semanas, para eu parar. 49 anos tem a ver com o 7S ali, que é as 7 semanas. O que vem? Reconstrução do templo. Depois, o 62S é 62 semanas, que é a reconstrução da cidade e aparecimento do Messias, 69 semanas. Fica faltando uma semana. Aí, no meio do azulzinho para o vermelho, tem a morte de Jesus, que é depois das 62 semanas. Entra, então, essa época da igreja, tempo dos gentios. Depois do tempo dos gentios, eu deixei um buraquinho ali. É porque tem irmão que crê que o arrebatamento dá nesse buraquinho, outro dá no meio, outro dá no final. Entendeu? Então está ali, ó. O verde fala do período da grande tribulação. Período da tribulação. Que é a última semana. O verde é o período da grande tribulação. É a última semana. Esse período verde, na estátua, ele é o pé com os artelhos, é o ferro com barro e o verde ali. O verde é o pé com barro. O período da grande tribulação, que é uma semana, ele é dividido em duas partes. 3 anos e meio, 3 anos e meio. 3 e meio, 7 anos. Na primeira parte, nos primeiros 3 anos e meio, ali, Israel faz aliança com o anticristo, aquele texto que nós lemos. Israel vai fazer aliança com o anticristo. No meio dos 3 anos e meio, aquela aliança vai ser rompida, aquela aliança vai ser quebrada. Aí fica faltando os últimos 3 anos e meio para completar a semana. É o período concentrado se a gente pudesse assim chamar, né, a grande tribulação, propriamente dita. Porque a primeira parte, que está para acontecer a qualquer momento, o anticristo ele vai vir para fazer um acordo de paz, ele vai se apresentar como um cordeiro, que ele não é. Mas quando ele, lembra do outro lá que destruiu o templo, que botou a estátua para ser adorado? É a mesma coisa, vai acontecer de novo, ele vai querer adoração. Os judeus não vão adorar, é ali no meio. Rompe o pacto, quebra o pacto e passa para a agressão. Essa guerra que Israel está enfrentando agora, eu posso estar errado, para mim isso é um prenúncio do acordo de paz, que está por vir, do início da última semana. Só que depois, ele não vai conseguir, ele vai partir para cima. Então, vai o mundo todo partir para cima de Israel. Hoje você está vendo Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, a Síria cutucando, o Irã. Nessa última parte aqui, irmãos, a turma do contra está toda partindo para cima dos judeus. Por isso que é muito triste a gente ver um crente falar contra Israel.
É como se ele não entendesse o plano de Deus. O que está acontecendo? Aí, irmãos, findo esse último 3 anos e meio, presta atenção, a profecia não é o templo e a cidade? A profecia não é o templo e a cidade? O que João vê descendo do céu? Hein? Vê descendo a cidade. Mas a cidade é uma cidade ou também é uma noiva? Tem maluco, né? É uma cidade, mas também é a noiva. Você entende que a cidade tem um projeto e o templo tem outro? Cristo e sua igreja é um projeto. Não tem como romper isso. Só que, nos últimos 3 anos e meio, a igreja, os crentes vão estar sendo perseguidos. Os crentes no mundo todo estão sendo perseguidos. Mas a profecia é sobre o teu povo e a tua santa cidade. Presta atenção, o teu povo e a tua santa cidade. Quem é a verdadeira cidade de Deus? É os crentes. É o corpo de Cristo. E o judeu na terra é o povo de Deus. Esses dois são objeto de perseguição do inimigo. E no final dos 3 anos e meio, está sendo perseguida a igreja e Israel, e os judeus. Se você está vendo hoje que o judeu foi lá na Holanda jogar bola lá, os caras partiram para cima, batendo nos caras. Está assim. Teve um festival de música, foi lá e queria acabar com matar todo mundo. Vai ficar pior. Isso é só o princípio. No final, quando a igreja está sendo perseguida no mundo todo, e em Israel, a terra está toda assolada, toda cercada pelo inimigo, na hora que eles vão dar o golpe final, aparece no céu o sinal do Filho do Homem, e ele descendo. E nisso já aconteceu o arrebatamento, irmão. Para quem crê antes, para quem crê, aconteceu o arrebatamento. Está descendo com o Senhor. Você está entendendo que maravilha? Por isso que a Bíblia fala, quando você vê essas confusões acontecendo, G20, mais esse tanto de coisa, todo dia uma confusão que a gente não dá conta de acompanhar uma notícia por uma semana inteira, porque já tem coisa nova. Quando vi de todas essas coisas, erguei os vossos olhos ao céu, porque a vossa redenção se aproxima. Está acabando, irmão, é o momento de ser santo. Nesse momento, é o Armagedon acontecendo ali, entre o verde e o azul. Tá? Tem mais coisas naquele meio, mas nós não vamos falar disso aqui. É o Armagedon acontecendo, é essa guerra. E em cima, o que está acontecendo? Volta de Jesus, arrebatamento dos santos, tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é o tribunal que é feito para a família. Tribunal de Cristo não entra incrédulo. A primeira ressurreição é só para crente. Só para quem morreu em Jesus é que tem direito à primeira ressurreição. Os que estiverem vivos, Paulo fala, o corpo será transformado. Os que estiverem mortos, o corpo vai ser ressuscitado. E nós juntos subimos para encontrar com o Senhor nos ares. Esse momento é o que a Bíblia chama de tribunal de Cristo, aonde o Senhor vai recompensar os seus. Servo bom e fiel. Quantas cidades foi que eu te coloquei? Uma. Dá mais uma para ele. É aqui. É aqui que acontecem essas parábolas. Tribunal de Cristo. É o momento. Trevas exteriores. É o momento. É esse momento. Depois disso, começa o período milenar. 1000 anos sobre a terra. Aqui está descrito que a criança brincará com a áspide. O boi vai comer palha com o leão. Os dois juntos comendo palha. O pecado será tirado, porque aqui no final do verdinho para o azul, Satanás é tirado e lançado, preso por 1000 anos. Por isso que nos 1000 anos, quem morrer cedo, morre com 100 anos. O cara que foi ruim, porque o bicho é tão ruim, porque não tem nem o diabo para perturbar ele. Ele mesmo assim continuou perturbando. Aí, morre com 100 anos.
Tipo assim, se viver muito fosse lucro, ele ganhou, né? Mas não é, irmão. A questão não é viver muito, é viver com Cristo. Viver com qualidade. Né? Ensina a contar os nossos dias. Né? Então, 1000 anos, aí você tem um reino milenar sobre a terra. Sabe o que vai acontecer nesse reino milenar? Aquilo que Deus programou para o judeu fazer lá em Êxodo, que eles não fizeram, eles vão fazer aqui agora. A nação que não subir a Jerusalém para adorar, vai cair maldição sobre ela e não vai chover aquele ano sobre eles. E a Bíblia diz, que eles vão agarrar no judeu e falar, suba comigo a Jerusalém para adorar o Senhor. É milênio. Ao final do milênio, Satanás é solto e ele vai perturbar as nações de novo na terra. E aí ele vai reunir as nações para subir e acabar de uma vez por todas com Israel. Aí a Bíblia fala que a guerra vai ser tão feia que acaba tudo. Acaba tudo. Eu tenho para mim que esse tanto de bomba atômica que eles estão juntando é para isso aqui, final do milênio. Porque a Bíblia fala que depois disso não tem mais vivo na terra, acaba tudo. O próximo versículo é assim: e vi tronos, e vi mortos, pequenos e grandes. Acabou, não sobrou mais nada. É final. Ali, todos os que morreram no período, presta atenção, em toda a era da terra que morreu sem Cristo, vai ressuscitar aqui no final. Mas a Bíblia mostra que gente vai acreditar e vai crer em Jesus no milênio. Porque no final do milênio, no trono branco, o trono branco agora Deus vai julgar ali a situação. O trono branco não é para a igreja é tribunal de Cristo. Trono branco é para o que sobrou. Abriram-se os livros, abriu-se também o livro da vida. Aquele que encontrou o nome no livro da vida, quando que foi escrito o nome dele no livro da vida? No período do milênio, porque antes do milênio ressuscitou todos. Aí, abriu-se o livro, abriu-se também o livro da vida. Aquele que foi encontrado o nome escrito no livro da vida, o que é que o Senhor vai falar? Está escrito lá, bem-vindo, servo bom e fiel, para o reino que eu tenho vos preparado desde a fundação do mundo. Vem para cá, vem para o lado do Pai, dá um abraço de bem-vindo. E os demais, a Bíblia fala assim, serão lançados, junto com Satanás, a besta, o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo. Lago de fogo é sofrimento eterno. Não existe um país místico que Satanás é o rei. Não existe, irmão. Ele é um rebelde no meio do reino. Ele vai sofrer também. A Bíblia registra, é este que confundia as nações? É esse cara aí que perturbava as nações? Ele também vai sofrer. O lago de fogo, que a gente fica chamando de inferno, o lago de fogo não foi feito para jogar o homem. O homem que está indo para lá é porque ele endureceu o seu coração e não quis se render a Cristo como seu Salvador. Por isso não tem outro lugar para ele no universo mais, a não ser o lago de fogo, fora da presença de Deus. E aí no final é registrado em Apocalipse. E vi novo céu e nova terra, porque os primeiros não existem mais, já passaram. Irmãos, daí para frente, é mistério. É a presença de Deus, é desfrutar de Deus todo esse tempo. Mas a igreja tem o privilégio de hoje viver já a eternidade. Hebreus está dito, e experimentar os poderes do mundo vindouro. Isso nós podemos fazer hoje. A eternidade já foi plantada em nossos corações. E nós podemos fazer isso. Por isso, irmão, que nós temos que lutar pelo caminho da santidade. Por isso que nós temos que lutar, sabe? Irmão, tem gente brigando por você e por mim nesse momento, querendo nos tirar da presença de Deus. Nós temos que lutar. Igual o texto que foi lido aqui, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quero não, eu já tenho a quem eu adoro.
Irmãos, o tempo de hoje, a Bíblia diz assim, continue o ímpio sendo ímpio, mas o santo continua buscando santidade. Esse é o momento para nós, como povo de Deus, de buscar santidade, de buscar servir a Deus, andar em obediência. Esse é o momento. Esse é o momento de comunhão. Esse é o momento de encher, não ter somente a lâmpada acesa, mas também azeite na botija. Azeite na botija demora. Azeite na botija, a azeitona, para tirar azeite dela, ela tem que ser esmagada, ela tem que ser espremida. Juntar azeite é tribulação hoje. Juntar azeite é chorar diante do Senhor. Buscar azeite é compadecer com os que choram. Buscar azeite hoje, irmão, é um processo de moer, de espremer. Não é brincando de roda. Não junta azeite assim. Azeite é um momento que a gente nega a nossa própria vontade para que Deus cumpra em nós a sua vontade. Agora é hora de comprar azeite. Nós já temos as nossas lâmpadas. Agora é hora de juntar azeite. Nós temos que ter reserva. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por esse tempo. Senhor, que o Senhor complete em nossos corações a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude e nos inquiete a conhecer mais do Senhor e do tempo que estamos vivendo. Senhor, guarda os nossos corações em Ti. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.